2 Samuel, capítulo 16. E quando Davi passou um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, que o saía receber com um par de asnos aprontados, e sobre eles 200 pães, e 100 cachos de passas, e 100 pães de figos secos, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que é isto? E Ziba respondeu: Os asnos são para a família do rei, enquece, os pães e a passa para os criados, que comam, e o vinho, para que bebam os que se cansarem no deserto. E disse o rei: Onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: Eis que ele ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: Eis que, seja teu tudo que tem Mefibosete. E respondeu Ziba inclinando-se: Rei senhor meu, ache o favor diante de ti. E veio o rei Davi até Baurim, e eis que, saíam da família da casa de Saul, o qual se chamava Simei, filho de Gera, e saía amaldiçoando, e lançando pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, e todo aquele povo, e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia Simei, amaldiçoando-lhe: Sai, sai, homem sanguinário, e homem maligno. O Senhor te retribuiu por todo o sangue da casa de Saul, em lugar do qual tu reinaste, mas o Senhor entregou o reino em mãos de teu filho Absalão, e eis que estás em tua desgraça, porque és homem sanguinário. Então Abisai filho de Zeruia disse ao rei: Por que amaldiçoa este cão morto a meu senhor o rei? Eu te rogo que me deixes passar, e tirarei dele a cabeça. E o rei respondeu: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa assim, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi, quem pois lhe dirá: Por que o fazes assim? E disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que, meu filho que saiu de minhas entranhas, busca a minha vida, quanto mais agora um filho de Benjamim. Deixai-lhe que amaldiçoe, que o Senhor se o disse. Talvez o Senhor olhe a minha aflição, e o Senhor me conceda o bem por suas maldições de hoje. E quando Davi e os seus iam pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, andando e amaldiçoando, e lançando pedras diante dele, e espalhando pó. E o rei e todo aquele povo que com ele estava, chegaram exaustos, e descansaram ali. E Absalão e todo aquele povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém, e com ele Aitofel. E aconteceu logo, que quando Uzai arquita amigo de Davi chegou a Absalão, disse-lhe Uzai: Viva o rei, viva o rei. E Absalão disse a Uzai: Este é teu agradecimento para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: Não, mas sim a quem o Senhor escolher, assim como este povo e todos os homens de Israel, dele serei eu, e com ele permanecerei. E a quem havia eu de servir? Não seria seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Consultai que faremos. E Aitofel disse a Absalão: Entre as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo aquele povo de Israel ouvirá que te fizeste aborrecível a teu pai, e assim se esforçarão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram uma tenda a Absalão sobre o terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, em olhos de todo Israel. E o conselho que dava Aitofel em aqueles dias, era como se consultassem a palavra de Deus. Tal era o conselho de Aitofel, assim com Davi como com Absalão.